Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que vive eternamente, tem em suas mãos o domínio, o poder, a honra, a glória. A Ele tributamos todo louvor e toda honra. Bendito seja o nome do Senhor, Criador de todas as coisas. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor te alcance completamente e que você tenha um dia vitorioso na presença de Deus. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo de número 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. A palavra nos fala de uma das cidades mais antigas do mundo, ainda existente e povoada até hoje, que é Jericó. A Jericó atual, hoje ela está na Transjordânia, ela é uma cidade palestina, à margem do Rio Jordão, próximo da parte seca do Mar Morto, e cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. Ela está localizada a 258 metros abaixo do nível do mar. Ela é uma cidade onde se consta principalmente esta batalha que, de acordo com a história, foi na Era do Bronze, e os combatentes aqui relacionados eram Israel e cananeus, israelitas e cananeus, e a vitória que Deus deu ao povo de Israel, e uma luta entre Josué e o rei de Jericó. Esta cidade foi fundada há 9.000 anos antes de Cristo. Portanto, de existência, é uma das, ou a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Ela é chamada, ou foi chamada, de Cidade das Palmeiras, e uma das cidades fortificadas, abrigava e refugiava pessoas. Os seus muros eram altos e largos, e a Bíblia relata no capítulo 5 e no capítulo 6, em específico, no versículo 27 do livro, que após eles terem atravessado o Jordão, eles cercaram a cidade durante 7 dias.
O rei da cidade decretou um fechamento temporário para que ninguém entrasse nem saísse, para que os israelitas não entrassem lá. Deus havia mandado os espias, através de Josué, a entrar em Jericó, e eles entraram em Jericó, e lá eles conversaram e foram recebidos pela meretriz, a prostituta Raabe, que morava, que fazia divisa com muros a sua casa, e ela recebeu-os e deu abrigo a eles, dando então a eles a liberdade de trazer-lhe a palavra e a maneira com que ela deveria agir. E ela ouviu a palavra, acreditou no Senhor, tanto que Raabe entra depois na genealogia de Jesus. Ela entra na genealogia de Jesus. Raabe é uma das mulheres que sai de uma situação de tristezas e decadência e se torna uma das pessoas que entra bem nos primórdios na genealogia de Jesus, que é também da família do próprio Davi. Quando Deus ordena a respeito da batalha, o Senhor aconselha os seus servos e dá a Josué a orientação, depois de cercar toda a cidade, que deveria ser uma vez por dia, tocando, depois durante 6 dias, e no último dia eles deveriam rodar a cidade 7 vezes, e Deus faria com que a cidade caísse. Era uma cidade fortificada. No versículo 27, o Senhor disse: porém a cidade será anátema, rejeitada, amaldiçoada ao Senhor, ela e tudo quanto houver. Olha, esta cidade, eles vinham causando coisas que desagradavam a Deus, até porque eles eram cananeus e adoravam os deuses cananitas. E os cidadãos de Jericó foram condenados à destruição total. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 16, a Bíblia vai falar a respeito, né? E o Senhor mandou, por causa da iniquidade, por causa da injustiça, o Senhor disse que esta cidade seria anátema e que Josué a conquistaria. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente, é a Bíblia quem fala, a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Quando os mensageiros foram enviados a Jericó, foi Raabe quem deu a eles abrigo, foi ela quem deu a eles lugar para que não fosse destruídos. E Deus, já no seu intento, já havia determinado a maneira com que as coisas deveriam acontecer. Ela seria salva. Ela deveria colocar um fio de escarlata na sua casa, para que os mensageiros de Deus pudessem ver, e Deus preservar a casa de Raabe e todos que estivessem com ela dentro da casa. Raabe então fez da seguinte maneira, da mesma forma em que foi orientada por Deus. Então, quando eles cercaram a cidade e começaram a rodear a cidade, Deus já havia dito a Josué, que é no capítulo 6, versículo 2, que ele tinha dado Jericó a ele. Ora,
Jericó cerrou-se, ou seja, fechou, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Gente, quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete alguma coisa, sendo Deus, Ele cumpre. O problema, às vezes, é que as pessoas são levadas a acreditarem em meninices, muitas vezes, profecias e promessas que massagiam o nosso ego e nos leva a acreditar num Deus politiqueiro, um Deus que consegue fazer barganha. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da Deus, é um Deus, o Deus da palavra é um Deus sério, é um Deus que ouve, que fala e que vê, é um Deus que sonda os corações e que conhece o mais profundo da alma. É o Deus que nós servimos, esse Deus que tem o domínio geral de todas as coisas e que conhece o coração do homem. Disse a Josué: Josué, eu tenho dado Jericó, o seu rei e os seus valentes em suas mãos. As muralhas de Jericó eram um negócio espetacular, extraordinário, grande e fortificado. As cidades antigas, elas eram cercadas justamente por causa dos ataques. Não havia leis que protegiam como hoje. Existem estas leis que devem se respeitar os limites apenas com uma placa que lá está escrito. Não, eles muravam e faziam muros fortificados, deixavam sentinelas lá no alto para olhar. Não tinha câmera eletrônica, não tinha nada de tecnologia nesse aspecto, mas eles se preveniam desta forma. Só que agora, diante de muitas situações, eles já tinham se prevenido, mas não poderiam prevenir-se em relação a Deus. Deus queria derrubar as muralhas de Jericó. Deus condenou à destruição a cidade de Jericó e seus moradores. Há muita gente também que olha para Deus como um Deus amoroso, que não é um Deus que vai julgar ou dar algum juízo ou sentença à humanidade. Não se engane. O mesmo Deus de amor que ama, que não dá para expressar a profundidade, nem a altura, nem a largura desse amor de Deus, não dá para dimensionar isso. É o mesmo Deus que condenou o mundo antigo ao dilúvio, que condenou as cidades de Jericó, agora aqui, à destruição. É o Deus que condenou a cidade dos ninivitas à destruição. É o Deus que condenou, nós vemos no Antigo Testamento, diversas cidades, tal qual como Sodoma e Gomorra, também à destruição. E Jericó, agora na mira de Deus para esta situação, o Senhor disse a Josué: eu dei nas suas mãos Jericó, e vocês vão rodar um dia, uma vez por dia, e no último dia vocês vão rodar 7 vezes para completar. E eles assim o fizeram. Deus queria derrubar as muralhas. A vida humana desde a criação passa por muralhas, por problemas, por depressão, por doenças, por tristezas, por perdas, por ganhos. Maioria das vezes as pessoas não estão sabendo lidar com as percas da vida que fazem parte. Às vezes a gente perde num dia,
ganha no outro, mas o perder faz parte desta trajetória. Ninguém nunca só ganhou. Às vezes perde, e na perca a gente aprende muitas coisas. Aprendam as lições das percas. E aqui eles rodaram. Quando eles rodam a cidade, no 6º dia, que era o penúltimo dia, mais uma vez, no último dia, eles rodaram a cidade 7 vezes, tocando, conforme o Senhor havia ordenado. E no momento em que eles juntos gritam, louvam a Deus e gritam, os muros de Jericó caem por terra. Diz a palavra no versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e o jumento. Deus sentenciou Jericó à destruição. Deus quis que o povo visse as muralhas, as imensas muralhas de Jericó cair por terra. Olha para cá. Haverá sempre muralhas. Avalie a potencialidade destas muralhas, que às vezes parecem intransponível, que ao seu ver não há meios de passar, de derrubar, de superar. Creia no que Deus disse, creia na palavra, onde o Senhor disse que Ele está conosco. Você não precisa temer as muralhas, ainda que elas sejam altas, ainda que elas sejam grandes, ainda que elas sejam intransponíveis ao seu ver. Se Deus te prometeu vitória e que as muralhas vão cair, elas vão cair. Não existe muralhas ou potência que Deus não possa destruir. E Deus jogou as muralhas de Jericó por terra. Segundo é que nós temos que fazer exatamente como o Senhor ordenou. Não era para eles rodar 7 vezes no mesmo dia. Às vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas querem apressadamente. Eu quero agora, Senhor, tem que ser agora, do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. Uma vez por dia, durante 6 dias, e no último dia, 7 vezes, tocando, louvando, e depois era para gritar. Alguém falar assim: Deus, que doidura desse Josué aí. Pastorzinho maluco, mandou gritar. Eu vou gritar não vou não. Não era assim? Muita gente pode falar: vou gritar não. Aliás, as pessoas hoje têm muita dificuldade nas igrejas, principalmente pentecostais, de glorificar a Deus, de se extravasar em glorificar o Senhor. As pessoas têm ficado tímidas nisso, né? O grito naquele dia, eu não sei de que forma que esse grito chegou aos ouvidos das pessoas que moravam dentro de Jericó. Eu sei que chamou a atenção, e Deus, no seu imenso poder, eles tinham que rodar, e na última vez era para poder rodar 7 vezes e gritar que o muro ia cair, como de fato aconteceu. Você tem que fazer exatamente do jeito que Deus ordenou, do jeito que está na palavra. Não faz do seu jeito que vai dar problema, vai dar dificuldade. Pior ainda, não vai ter vitória. Tem que ser do jeito de Deus. Não precisa pressa. Deus tem a hora dele, o dia dele, o tempo dele. Não precisa pressa. Deus está cuidando. Só ora e busque ao Senhor, como Josué o fez. Terceiro,
A voz de Deus é uma voz inconfundível. Deus falou com Josué e Josué falou com o povo. Na igreja do Apocalipse era muito comum, ao anjo da igreja que está em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia, em Esmirna, Deus falou. É preciso que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Existem muitas vozes neste mundo, vozes bonitas que ressoam e que vendem CDs e que conseguem agregar multidões para si com seus shows, encantando pessoas com o timbre da voz. Mas só há uma voz que pode mudar a vida das pessoas quando eles as ouvem, que é a voz de Deus. A voz de Deus não é e nunca foi a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus, é a inconfundível voz de Deus. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele dá. Ele tem o tempo dele. Deus não aceita pressão. Deus age no tempo dele. Se você é uma daquelas pessoas que vivem pressionando a Deus, você é quem vai ficar pressionado. Você é quem vai arrumar complicação para você. Em Deus a gente se espera, Ele é o Senhor, mas a voz dele é inconfundível. Não é a voz dos políticos, não é a voz dos cantores, não é a voz da voz mais bonita que já existiu nesse mundo, é a voz de Deus. Deus utiliza a voz de alguém, mas a voz de Deus é inconfundível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a palavra. Ouça a voz de Deus. Para de ouvir esse monte de vozes que tem por aí, de coisas que te atrapalha, que te redireciona a lugar errado. Ouça a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele ouviu a voz de Deus. E quantos outros ouviram a voz de Deus? Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Por último, esperar o tempo certo de Deus. Deus deu a eles aquele prazo. Olha, vai ser dessa forma: 6 dias, no 7º dia vocês vão gritar e as muralhas vão cair. No 7º dia, não adiantava gritar lá, eu quero que derruba hoje, no primeiro. Não, eu estou com pressa da minha bênção, eu quero agora. Não, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus encaixa-se dentro do nosso tempo, que Ele controla tudo. O que Deus tem para te dar é no tempo dEle. As muralhas que Deus tem que derrubar na sua vida é no tempo dEle. Mas olha, não importa o tamanho da muralha que está à sua frente, ainda que elas tenham mais potência do que as muralhas de Jericó, no tempo de Deus ela vai cair por terra. No tempo de Deus as muralhas vão ser derribadas. Que as muralhas sejam derribadas neste dia na sua vida, e que a mão poderosa de Deus te guie. E a vitória, quando eles gritaram que os muros caíram, a meretriz Raabe e a sua família foram salvas, e a vitória de Deus alcançou aquele povo, pelo amor e a misericórdia de Deus. Deus cumpriu sua palavra. Que as muralhas da sua vida, que te cercam e te amedrontam e parecem intransponível, caia nesse dia. Ó Senhor Deus, derrube as muralhas, as confusões, derrube as barreiras existentes, trazendo vida, ó Deus, nesta casa, neste reino, nesta família, trazendo alegria, Senhor Deus, independente da muralha que esta pessoa tem enfrentado, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Ó meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, todas as muralhas de problemas, de depressão, de doenças, de tristezas, de percas, de angústias, de miséria,
famílias. Ó Senhor, em nome de Jesus, que seja ordenado a bênção nesta casa, nesta família, que a mão poderosa do Senhor ajude e alcance esta pessoa, pelo poder do seu nome, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Creia que as muralhas vão cair no nome de Jesus. Creia que a vitória vem pela palavra em nome de Jesus no tempo de Deus, e toma posse dela. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um dia abençoado e cheio da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.